você resolveu trocar de carro ou comprar o seu primeiro automóvel através de financiamento, esse vídeo foi feito para você. Sou o professor Aender Pereira, educador financeiro, especialista em milhas aéreas e trouxe um conteúdo de extremo valor. Sem lero-lero, sem demora, vamos direto ao assunto. Vamos lá. As vendas de veículos elas despencaram em 2022. Foi um índice de 14,6% de recuo no acumulado até dezembro de 2022, comparando com o mesmo período em 2021. Obviamente, esse resultado ele reflete a elevada taxa de inadimplência e os juros altos que acabam trazendo dificuldade para o consumidor conseguir contratar um financiamento. Tudo isso é reflexo da pandemia e de alguns outros fatores da administração pública que acabaram fazendo com que o Comitê de Política Monetária elevasse a nossa taxa básica de juros a 13,75%, tornando o crédito mais caro. Como educador financeiro, sou obrigado a trazer para você a ressalva de que, se você não for imediatista e não estiver precisando desse veículo para começar a trabalhar, como motorista de aplicativo, um representante comercial que precisa de automóvel, o ideal mesmo é que você fizesse uma análise de quanto te custaria esse financiamento e você conseguisse investir esse dinheiro todos os meses. Mesmo que fosse uma modalidade do Tesouro, um CDB bacana de 2 anos, com uma taxa de juros pré-fixada interessante, você poderia investir todos os meses em outras modalidades e dentro de 2 anos você já teria o dinheiro do veículo na sua mão, pagando apenas por um veículo. Então é a questão do imediatismo. Se você tem disciplina, consegue se organizar e consegue levar em consideração que você precisa todos os meses honrar aquele compromisso, seria a melhor opção. Caso você não tenha essa disciplina, caso você realmente precise do veículo agora, então eu vou iniciar trazendo para você as 8 dicas que eu disse, para que você não vacile, para que você não seja pego de surpresa no momento de financiar o seu veículo. Vamos lá. O primeiro ponto é você verificar se a parcela do veículo, se ela realmente cabe dentro do seu bolso. Nós recomendamos que você nunca assuma um financiamento que ocupe mais de 30% da sua renda. Não pode esquecer que você talvez possa ter um compromisso financeiro com aluguel ou com financiamento de imóvel que já esteja consumindo 30% do que você ganha. Levando em consideração que de vez em quando você usa um cheque especial, levando em consideração que você pode ter despesa com cartão de crédito. E não se esqueça, se você se torna uma pessoa inadimplente, ou seja, assume o financiamento de um veículo sem analisar se você tem condição de arcar com aquilo e depois você não consegue mais pagar, você perde todo o dinheiro que foi investido e ainda perde o bem que sofre um processo de busca e apreensão. Um outro ponto que você não pode esquecer é que o automóvel é um passivo. Mesmo que você utilize para gerar renda, aí ele seria um ativo, ele sempre terá as duas funções. Se você comprou apenas pelo seu conforto, pelo prazer, pela realização de um sonho, ele é apenas um passivo. O automóvel só vai trazer despesa para você. Ah, traz o conforto. Sim, mas eu estou falando no aspecto financeiro. Agora, se ele é para fazer renda, ele faz as duas coisas. Você vai gerar renda com ele, mas você vai ter que pagar IPVA, taxa de licenciamento, que são as despesas ordinárias. Você vai pagar combustível, troca de óleo, pneu, ou seja, manutenção do carro. E sem falar do seguro. Não faz sentido você comprar um carro e não ter seguro. Seguro contra roubo, seguro contra terceiros, aí seria uma irresponsabilidade e se colocar em um risco muito grande você ter um automóvel e não ter seguro. Outro ponto que você tem que levar em consideração é o prazo do financiamento. Por quê? Por causa da desvalorização do automóvel. Aqui nesse ciclo eu coloquei um exemplo de um automóvel que inicialmente custou R$56 mil, no primeiro ano já caiu para 41.442, no segundo ano para 39.319 e no terceiro ano para 37.996. Ou seja, levando em consideração a desvalorização, por exemplo, ali do segundo para o terceiro ano, já houve uma queda bruta de 3,364%. E do primeiro para o segundo ano foi de 5,122%. Vamos analisar se esse carro fosse um carro zero. Se ele fosse um carro zero, de cara, a depreciação no primeiro ano ela já seria cerca de 25,9%. Por isso que a gente sempre fala, quando você compra um carro zero e sai com ele da concessionária, se você sair por uma porta, entrar pela outra e tentar vender para eles de novo, você já tem uma desvalorização brutal.
Já não vende para eles mais pelo preço que você pagou. Uma outra forma é você fazer a análise que é feita pelo sistema da Receita Federal. Esse considera uma depreciação do carro de 20% ao ano. Ou seja, em 5 anos é como se o seu carro não valesse mais nada. Óbvio que a gente sabe que não é bem assim. Mas para efeitos da Receita Federal, é como se fosse 1,67% de depreciação ao mês. Então, se você faz um financiamento por um prazo muito longo e esquece de levar em consideração a depreciação, olha a quantidade de dinheiro que você pode perder no futuro, caso você venha negociar esse carro por algum motivo. Uma opção interessante, não muito comum, é você fazer um test drive das finanças antes de financiar o carro. Você vai lá, avalia tudo e percebe quanto que você vai ter de compromisso financeiro com esse carro ao final, se você fechasse o financiamento. Vamos supor que o financiamento do carro ficou em R$700, mais despesa com combustível ficou em R$1.000 tudo. Passe 3 meses pegando esses R$1.000, tirando do seu salário e colocando na poupança, esquecendo que esse dinheiro existe. Faz de conta que você, pagou tanto o combustível quanto o financiamento. Se ao final de 3 meses você perceber que o impacto no seu orçamento foi irrisório, que isso não te afetou em nada, que dá para levar tranquilamente, talvez seja o momento de você realizar o seu financiamento. Agora, se nesses 3 meses você perceber, não, pesou, tirar esse dinheiro aqui, não tá legal, eu esqueci de contemplar isso, esqueci de contemplar aquilo, tem outras coisas que eu tinha que ter levado em consideração, isso vai te ajudar a fugir da compra emocional e vai mostrar para você que de repente não era o momento de fazer o financiamento, ou então você precisa buscar um financiamento mais barato porque aquele realmente não coube no seu bolso. O outro ponto é você pesquisar as condições exigidas pelas instituições financeiras. Cada uma tem seu critério, cada uma vai seguir o seu modelo de avaliação. Um ponto muito importante que elas observam é o seu score de crédito, que ele acaba mostrando a probabilidade de um consumidor não arcar com seus compromissos, ficar inadimplente, ainda mais levando em consideração o nosso cenário atual, como eu já disse. A gente está com uma taxa de juros muito elevada, 13,75% ao ano, então os financiamentos estão bem elevados. Com certeza as instituições tendem a ficar um pouco mais rigorosas, mas se você tiver obviamente um nome limpo, um bom score de crédito, tiver um bom salário, enfim, tiver tudo favorável, pode ter certeza absoluta que eles não vão endurecer e vão querer sim financiar para você. Isso acaba fazendo com que aconteça uma tendência de crescimento dos recursos que são liberados no mercado para as pessoas que têm um nome legal e que têm um score de crédito bacana. E se você é uma dessas pessoas, toma bastante cuidado, porque você pode ser seduzido pelo mercado. Você pode ser seduzido porque você é um comprador em potencial. Então não deixe de comparar as taxas. Existe uma diferença absurda entre os bancos e as financeiras. Então o primeiro passo seu é olhar a tabela FIPE, saber quanto que aquele automóvel custa na tabela FIPE e saber por quanto que eles estão te oferecendo e quanto que ele vai ficar ao final no caso do financiamento. Existem vários comparadores de preço que você pode pesquisar pela internet, onde você consegue ter uma base, ter uma noção interessante sobre isso. E não esquece, essa diferença dessas taxas de juros, elas acontecem por quê? Tem instituições que são grandes, de nome, que tem bala na agulha, outras são menores. Então a instituição grande, ela tem um potencial maior de te oferecer um crédito a juros menores, porque ela já tem um caixa, já tem uma estrutura preparada para isso. Uma instituição pequena não. Uma instituição pequena, ela acaba tendendo a facilitar a análise de crédito, mas ela aumenta a taxa de juros do seu financiamento. Por quê, professor? Porque aqueles que vão ficar inadimplentes e que eventualmente vão acabar não pagando, você que paga tudo em dia e que se sujeitou e aceitou uma taxa de juros maior, vai acabar pagando por aquele que deixou de pagar. Então, uma instituição pequena vai te cobrar mais caro. Logo, se você tem um score legal, faz mais sentido buscar as instituições maiores. Porque por mais que eles estejam tentando te seduzir, eles vão te trazer uma condição melhor. E um outro ponto, depois de tudo isso verificado, faça contato com as instituições financeiras e negocie. Tenta negociar essa taxa de juros,
que negociação é algo que realmente você nunca pode abrir mão. É o famoso vou chorar. Então chora, mas não deixe de tentar baixar essa taxa de juros. Quase sempre é possível. Um outro ponto, não menos importante, é o 7, que é o custo efetivo total. Ali dentro não vai estar só a taxa de juros cobrada pelo financiamento. Eles vão agregar ali dentro para você taxa de administração, seguros da companhia, que inclusive podem ser abusivos, sendo imputados a você sem que necessariamente sejam seus, custos obscuros que deveriam ser deles. Então leva o custo efetivo total em consideração, porque ele pode encarecer o seu financiamento, sendo que ele pode trazer algumas coisas que não são suas, são deles. Fica de olho. Você tem que consultar as possibilidades de financiamento. A mais tradicional é o CDC, que é o crédito direto ao consumidor. Essa modalidade onde você vai ao banco ou na concessionária, tem uma financeira por trás, e eles fazem análise de crédito. E aí o que eles fazem? Eles compram o veículo, fica alienado em nome deles, vendem para você com juros. Depois que você quitar, você vai lá e vai desalienar o veículo. Ou seja, ele passa para o seu nome. Então o CDC é a modalidade mais comum. O consórcio é diferente do CDC, porque no CDC, quando você faz o financiamento, você sai de lá com o carro. No consórcio, não. O consórcio é uma espécie de um condomínio, onde tem várias pessoas que aceitaram pagar o valor daquele veículo, diluído por um período grande, num valor extremamente pequeno, e de acordo com o contrato que é celebrado, mensalmente ou então em determinados períodos, acontecem sorteios, e você pode ser contemplado com uma carta de crédito com o valor do veículo, mesmo tendo pago, às vezes, ali 1, 2 prestações pequenininhas. Mas é muito difícil isso acontecer porque tem o esquema dos lances, onde você pode chegar e dar um lance, ou seja, você oferece um valor e o maior valor vence para poder antecipar aquela carta de crédito. Então você pode ser sorteado, você pode sair com a carta na mão pelo lance, ou você pode ser o último. Então, não sei se é interessante. Eu, por exemplo, ia preferir 1000 vezes, ao invés de fazer o consórcio, fazer aquilo que eu te falei no começo do vídeo. Ou seja, investir o dinheiro e em 1 ano e meio, 2 anos, já ter condições de ir lá e comprar o meu veículo à vista. Tem o leasing, que é uma modalidade parecida com o CDC. A diferença é que ela tem uma relação com a locação de um automóvel. Vou explicar assim, que é mais fácil você entender. Então você vai pagar uma prestação mensal, que é menor do que a de um financiamento convencional, e você já tem a posse do veículo, depois que é efetivado o contrato. Só que o carro fica em nome da empresa de leasing. E por outro lado, obviamente, os custos de manutenção, documentação, fica tudo por conta sua. É como se você estivesse realmente alugando o carro. E aí, quando chega no final do contrato, você tem a opção de renovar o contrato, fazer a aquisição de um novo veículo e começar o processo todo de novo. Agora, se o consumidor se tornar inadimplente, obviamente o banco vai retomar a posse do bem e você vai ficar com o seu nome sujo, enfim, toda aquela situação. E a reserva de domínio? Reserva de domínio é um financiamento do veículo que ocorre diretamente entre o consumidor e o vendedor, sem intermediação de nenhuma instituição financeira. Nessa modalidade, o veículo fica no nome do vendedor até que seja feita a quitação do contrato, quando a partir daí passa a propriedade do consumidor. Quando é efetuado a reserva de domínio, todas as prestações o vendedor tem que assinar um termo de quitação do contrato quando elas são pagas. Caso o contrato seja liberado pelo Sistema Nacional de Gravames, a liberação é feita de forma eletrônica pelo agente financeiro. E em caso de inadimplência, o bem também pode ser recuperado pelo vendedor. Seguindo essas 8 dicas, eu quero dizer que eu tenho aqui em cima um vídeo especial. Caso você já tenha financiado seu veículo e você de repente acredita que está com juros abusivos, você pode descobrir se realmente está ou não. Nesse vídeo eu te conto como identificar se você está sendo cobrado por juros abusivos e como que você pode reagir a isso. Agora, no exemplo que eu dei no começo do vídeo sobre investir, se você não sabe fazer isso, aqui embaixo eu coloquei um linkzinho onde tem um treinamento meu completo de planejamento financeiro para você estruturar as suas finanças de forma que você consiga reservar o valor do financiamento, e também te ensino como investir e aonde investir em renda fixa para que em 2 anos você possa adquirir esse veículo. Te falei que eu ia trazer um presente especial para você.
Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, curta, se inscreva, divulgue esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e siga lá o meu Instagram. Lá eu vou te ensinar a lidar de maneira inteligente com seu cartão de crédito, acumulando milhas aéreas para fazer renda extra ou para poder viajar pagando bem baratinho e curtindo momentos incríveis com a sua família. Tá combinado? Obrigado pela sua participação e eu te vejo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.